Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o Nilson, né? Sou um amigo de Jesus, faço parte do Instituto Jesus Cristo, né? Estou aqui em São Paulo, capital, e tem sido um prazer essa semana toda, né, compartilhar com você as devocionais do livro Passei na Vinha, né, do pastor Carlos Macorde. Hoje nós estamos aqui com o tema de hoje, inspiração perfeita. Hoje é dia 9 de julho de 2026, 9 de julho de 2026, na inspiração perfeita. E o texto de Romanos 8, versículo 9 diz assim: "E se alguém não tem o espírito de Cristo, não pertence a Cristo." Se alguém não tem o espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Durante muitos anos, não consegui descrever bem a obra essencial do Espírito Santo. Foi Oswald Chambers que me deu uma palavra que me ajudou muito. Ele disse: "O Espírito Santo trabalha em mim para fazer em nós tudo o que Jesus é por nós." Esta declaração simples me ajudou a compreender que a presença do Espírito de Cristo em mim seria o apoio e a inspiração perfeita para eu viver tudo o que Jesus prometeu como possível aos seus discípulos. A vida cristã inteira que Jesus descreveu nos evangelhos está dentro do meu alcance, porque o Espírito Santo habita em mim. Esta convicção cresceu em mim até o ponto de eu ensinar os novos convertidos a dizerem: "Eu não tenho falta de nada para ser a pessoa que Deus quer que eu seja para a glória ou para a sua glória." Eu também os ensino a dizerem: "Quem tem Jesus não tem falta de nada." É o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que o discípulo recebe como a inspiração perfeita para viver a vida dele momento a momento. Leia Romanos 8 e anote quantas vezes o Espírito Santo é mencionado. Eu recomendo para os crentes que eles acordem de manhã e falem, com a mão sobre o coração: "Jesus, seja bem-vindo aqui." Essa prática faz com que o discípulo lembre e afirme que tem a perfeita inspiração habitando nele. Pela inspiração do Espírito Santo, Cristo será formado em nós. É um plano de inspiração perfeito. Esse devocional aqui, ele fala muito, né, o nosso coração, porque ele nos mostra que Deus, né, é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, tão amoroso, que ele não apenas nos salvou em Jesus, mas ele nos deu condições de viver a vida de Jesus. Imagina só se Deus tivesse chegado a mim, a você, tivesse perdoado os nossos pecados e Deus falasse: "Olha, você estava perdido, eu dei a vida do meu filho por você na cruz e seus pecados estão perdoados." Já seria algo assim tremendo, né? Que amor é esse, né? Como a gente fala, a ponto do próprio Filho de Deus ser dado no nosso lugar. Mas Deus foi além ainda disso, né, porque ele poderia simplesmente perdoar os nossos pecados e aí falasse a mim e a você: "Bom, agora eu perdoei seus pecados passados, agora você viva sem pecar. Agora você viva, mostrando o meu amor para as pessoas." Mas se ele só falasse isso, eu não ia conseguir, nem você. Então o que que Deus fez? Ele colocou em nós o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a vivermos a vida de Cristo. Então olha que lindo, né? Já foi uma manifestação imensa, né, não tem nem como definir esse amor de Deus a ponto de dar Jesus por mim e por você. Mas aí também ele sabia que nós não conseguíamos viver sozinho a vida cristã, a vida de Cristo, né, e aí ele deu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, né, como o pastor coloca aqui, a inspiração perfeita, ou seja, o Espírito Santo é que faz com que nós possamos viver aquilo que Jesus já fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, essa presença do Espírito Santo em nós é que faz com que nós possamos declarar, né, essa expressão aqui que o pastor cita, que fala que quem tem Jesus não tem falta de nada. Tá? Muitas vezes as pessoas pensam: quem tem Jesus não tem falta de nada, então não tem falta de dinheiro, não tem falta disso, daquilo. Não, não está falando de coisas materiais. Aqui está falando que quem tem Jesus não tem falta de nada para você conseguir viver a sua vida dia após dia. Aí é claro,
Se você estiver passando por um momento de aperto financeiro, por um problema de saúde, por alguma outra área na sua vida, não vai faltar em você a vida de Cristo, né, a fé, né, o amor de Deus, a paz, a alegria do Senhor não vai faltar em você para você atravessar esse momento. Então quem tem Jesus não tem falta de nada, né, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim e você, e ele nos faz viver essa vida cristã, né, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Isso aqui é maravilhoso, né. E o pastor coloca aqui algo que eu acho muito lindo também, ele fala que ele ensina, né, a cada um dos crentes, a cada manhã quando acordar, colocar a mão sobre o coração e falar: "Jesus, que bom que o senhor está aqui", né. Eu lembro que quando conheci o Ministério Permanecer, conhecíamos, né, o curso A Vida que Satisfaz, eu lembro que me chamou muita atenção isso, né. A cada manhã, logo que você acorda, você colocar a mão sobre o teu coração. Aí a gente faz uma declaração da presença de Jesus. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim, né. A vida cristã inteira que eu vou viver hoje já habita em mim, porque para mim o viver é Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E Cristo é tudo, está em todos nós. Eu declarava isso e também ensinei muitas pessoas a repetirem isso cada manhã. Você acerta o seu foco, né? Você lembra que a presença de Jesus através do Espírito Santo está em você e por isso você vai viver esse dia, viver esse dia da maneira que agrade o Senhor e também viver esse dia na presença maravilhosa, no conforto e no consolo do Senhor. Então o Espírito Santo é realmente essa inspiração perfeita, nos faz viver a vida que Cristo quer para nós. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Se não fosse o teu Espírito, Senhor, hoje nós não conseguíamos viver a vida que o Senhor espera de nós. Então nós te louvamos porque Cristo nos libertou das trevas, perdoou os nossos pecados, mas Cristo também enviou o Espírito, o Consolador, que ele disse que o Pai enviaria e que o Consolador viria, e te louvamos, Senhor, porque hoje com o Espírito Santo nós podemos seguir e viver os planos e propósitos que o Senhor tem para nós através da obra de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que hoje seja um dia, Senhor, que tanto eu quanto todos os meus irmãos e irmãs que estão participando deste momento devocional, que eles possam viver, Senhor, nessa segurança de que quem tem Jesus não tem falta de nada, porque o Espírito Santo nos aplica tudo aquilo que Jesus fez por nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meu convite, então, é que você pense nisso hoje, viva, né? Pensando na presença de Jesus. Também você comente, compartilhe, né? Esteja curtindo aí esse devocional, compartilhando com alguém. E amanhã nós continuamos. Amém? Deus te abençoe.